Então, mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindos. E porque o meu parceiro, minha parceira que faria a prece hoje não quis vir, então eu vou fazer a prece, tá bom? De abertura. Então eu convido a todos, unir os nossos pensamentos e podermos, no grupo, o Cristo recomendou, para que possamos ser conhecidos como aqueles que se amam, ensinados pelo grande Mestre. Então pedimos humildemente aos nossos irmãos, espíritos protetores da casa, que nos ajuda, nos coordena, nos insuflando ideias e pensamentos que nos elevem até o Cristo e o Cristo até o nosso Criador. Que possamos todos unidos nesse ideal de cada vez mais ampliar a consciência de cada um de nós, para que possamos ser um organismo vivo e coletivo, para dizer obrigado, Pai, pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado pela bênção deste dia. Que assim seja. Então, dando continuidade agora neste livro, que eu acho que todos que vêm falar com vocês mostram, Liberta-te do Mal, que é de Joana de Anjos. Joana de Anjos. Eu vou escrever aqui na lousa. O pessoal do canto, eu vou escrever aqui na lousa. Estou brincando. É um livro bacana de Joana de Ângeles, que é uma cientista da psicologia humana com a visão ampliada através do espiritismo, da lei reencarnacionista. Ela realmente é profunda na análise psicológica de todos nós, espíritos que somos, tanto encarnados quanto desencarnados. E, obviamente, toda vez que ela pede para que Divaldo transcreva alguma coisa, ela quer falar conosco, como é a questão deste livro. Ela quer falar conosco, ela quer nos alertar, ela quer trazer mensagens de profundo significado para a nossa vivência enquanto aqui encarnados. Então, o título pode ser um pouco assim, O Louco, Liberta-te do Mal. Ela não está classificando o mal, a ponto, naquele livro Boa Nova, do nosso amigo, irmão Humberto de Campos, falar assim, Pedro, no capítulo em que Pedro vai negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar, Jesus fala para Pedro dessa forma: Pedro, o homem é mais frágil do que mau. Para uma entidade do tamanho de Jesus, usar uma palavra dessa ou uma frase dessa tem significado que nem nós consigamos entender ainda. Mas a gente já fica assim, então, peraí, vou guardar esse conceito. O homem é mais frágil do que mau. Mas então não existe. Ele não falou que não existe, ele só falou que é mais frágil do que mau. Falando para o Pedro que iria cometer o que cometeu. Por isso que é difícil, às vezes, a gente entender a ação e a reação do Cristo nas passagens evangélicas que todos conhecemos. Nesse livro, Liberta-te do Mal, é uma recomendação que Joana faz. Tá bom, você está no caminho, você está buscando, você resolveu aceitar o convite, tanto do Cristo, quanto da nova doutrina do Cristo Consolador. Então,
vai se libertando do teu mal, conforme você pode e consegue. Faça o seu melhor. E hoje o capítulo chama-se Tempo Mental. Joana tem o hábito de toda mensagem que ela está grafando, na primeira frase dela, ela coloca o foco daquela lição e desenvolve o assunto baseado naquela primeira ideia. Então ela começa assim, esse capítulo de Tempo Mental. No corre-corre da vida moderna, o encantamento domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos que podem ser reais e imaginários, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis, nem para meditações de urgência indispensáveis a uma existência equilibrada. Então a primeira frase de Joana é uma frase que você fala, uau, sabe? Ela já colocou a ideia principal aqui. E claro que pesquisando para saber assim, Joana, quando você fala criatura humana, exatamente o que você está falando? Ela está falando você que está conectado, acoplado. Usem a palavra que melhor lhe traz a ideia. É um corpo físico. Isso é criatura humana. Para que a gente tenha esse entendimento. Ela está falando com os espíritos encarnados. Porque existem ferramentas ligadas à mente, que está no espírito, que precisa existir para que a conexão se faça. O cérebro sozinho não é nada. A mente sozinha para o espírito encarnado também não é nada. Ele precisa se comunicar. Como estamos fazendo hoje aqui, nós estamos nos comunicando, porque existe essa ferramenta. Cérebro e mente. É diferenciado uma coisa da outra. E aí, nesse aspecto de criatura humana, ela fala coisas assim, você fala, não lhes permitindo espaço mental para reflexões saudáveis, nem para meditações de urgência indispensáveis a uma existência equilibrada. Claro que todos nós, ainda mais pensando que o homem é mais frágil do que mau, buscam esse equilíbrio, porque através do equilíbrio é que nós vamos ser mais felizes. Nós vamos entender melhor esse mundo que vivemos e o que é isso de mundo espiritual. Sabe, tem bastante coisa para a gente entender sobre isso. E nesse aspecto, Joana vem fazer esse alerta, ela vem levantar a mão dizendo assim, está faltando espaço no tempo mental da nossa maioria de encarnados para que faça reflexões sobre a própria vida e meditações de urgência indispensável. Eu estou falando só de religiosidade? Não, eu estou falando da nossa vida. Ela está aconselhando que a gente reflita. Como vai a minha vida? Meu companheiro, minha companheira, meus filhos, minha família. Que a família é muito maior do que aquela família que a gente se dirige de primeira mão. E o meu trabalho? E o que eu estou fazendo? E as minhas ações? Ela está falando de refletir sobre a vida, de caminhar mesmo,
o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente faz, como estamos vivendo essa reflexão. E de quando em quando, porque eu vou ler aqui a mensagem dela, ela fala assim, nem que for um espacinho pequenino de tempo, meditem. Meditem você e a espiritualidade, você e Deus, você e o Cristo. Não importa, cada um tem uma forma de se relacionar com o divino. Eu acho que aqui ninguém quer falar assim, para se relacionar com o divino tem que ser assim, não. Entendeu? É o que o Cristo falou, mas o caminho é de cada um. Eventualmente nos encontramos quando estamos lançando o nosso pensamento para o alto, porque existe uma semelhança. Mas por que ela está falando assim, vamos dizer, puxando a nossa orelha a respeito de tempo mental? Porque assim, salvo exceções, a gente sabe que aqui encarnados junto conosco, existem espíritos que já estão num nível que ocupam o tempo mental e o tempo físico um bocado diferente da gente. Mas a grande maioria ainda tem dificuldade de alargar esse tempo mental para pensar mais em aquisições que são significativas para o espírito. Vai transcender essa vida nossa que nós estamos vivendo. Porque são aquisições que são tesouros da alma, que seguem. Nunca mais se desprende daqui de dentro. Quando é aquisição, fica. Não é? Então ela está dizendo assim, está muito pequeno esse tempo. Por quê? Ela fala, corre da vida moderna. Vamos estabelecer um tempo para nós, não importa se é verdade. Eu nem fui pesquisar sobre isso. Vamos falar que de hoje a 100 anos para trás é a vida moderna que ela está se referindo. Não está ligado isso a conceitos de história, antropologia, etc. Vamos dizer isso. Daqui para 100 anos. Eu, por exemplo, eu tenho quase 70. E eu me lembro muito bem, porque eu era muito garoto e muito aficionado na paisagem urbana, já tinha carro, caminhão, ônibus, enfim, já não era a paisagem urbana do meu pai, da minha mãe, que praticamente não tinha, e era com gasogênio. O Vitório deve saber muito bem disso, porque é isso, mas para mim já tinha carro, já tinha o Calhambeque, já tinha um carro assim, assado. E o que ela está dizendo para o Paulo? Porque o Paulo, quando tinha lá, não sei, eu não lembro que idade eu tinha, eu olhava, Vitório, eu sei que você gosta, para o Cinca Chambord e falava assim, quando eu for grande, eu vou comprar um desse. Ou um Aero Willys, que eu admirava, eu falava, é esse carro que eu quero ter. É claro que o que aconteceu para o Paulo, aconteceu para a maioria de vocês. O Cinca Chambord virou um carro velho, que o Paulo nem lembrava, ele tem que fazer reflexão para lembrar que ele era assim. Mas ela está falando desse tempo mental do Paulo. Se ele se preocupa em demasia com as coisas da terra, e é essa a nossa dificuldade, a gente vai incorporando em nosso viver as coisas daqui, associado, sabe, assim os filhos, viu, tia D? Os filhos nos fazem incorporar coisas, porque eles têm a necessidade deles que a gente pensa que precisamos atender esses muitos compromissos. Por isso ela falou de reais e imaginários. Porque são reais até certo ponto, mas a gente esquece que nós não controlamos praticamente nada. E até aqueles
que nasce no berço da nossa casa não vai fazer aquilo que a gente acha que eles deveriam fazer. Com a nossa preocupação, eles pegam aquilo que foi real para a gente e pum, faz outro caminho. E eu dou graças a Deus para isso. Porque hoje eu entendo, mas eu não entendia. Eu falava, não é possível que eu não consegui fornecer esse caminho. Claro que eu não consegui. Você é você, eu sou eu. Cada um, né, tem o seu mundo. Então, por isso que ela falou tanta coisa numa frase como essa. É claro que nesse discorrer do capítulo, ela elenca exemplos que são verdadeiros roubadores de tempo físico e mental de nós. A grande maioria que ainda não conseguiu extrapolar ou eterizar as coisas que precisamos para viver aqui, é inegável, e as coisas que, sabe, é uma ilusão. Nós usamos, mas não é um negócio indispensável para nós, porque lá no meio desse capítulo ela fala assim, o pessoal do século passado vivia muito bem com coisas que não existem na vida moderna. Ela não está falando assim, sou contra o progresso e a evolução tecnológica. Ela não falou isso. Ela só falou que estamos usando muito mal a tecnologia que foi colocada no nosso plano material. Sabemos nós que aqui é uma cópia imperfeita de lá. E não podemos esquecer. Eu não estou falando de lá, eu estou falando de ali. Logo depois que a gente transcende dessa dimensão, desse mundo que vamos chamar de material. A gente sabe que de material não existe nada, mas é assim, é o primeiro nível que eles conseguem passar através de intuições, as várias mentes, progresso em todos os âmbitos. Aqui, nesse caso, Joana está se referindo à parte de comunicação, ao modo de viver do povo. Ela não quer entrar nesse foco, pelo menos aqui ela não quer. Ela não quer falar das muitas, inúmeras invenções e tecnologia, e nós sabemos disso, que eu joguei 100 anos para trás, e parecia que a coisa era meio carroça, demorava. E nós estamos percebendo que hoje é blá, 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 blá. E eu lembro, eu acho que a maioria de nós aqui lembra que quando o celular apareceu, e não apareceu para o mundo do jeito que apareceu para nós, já existia durante a Segunda Guerra Mundial. Mas era um trambolho, né? Hoje, fácil acesso, fácil consulta, é um computador de mão, um preço que a grande maioria faz um esforço e compra. Então, mais uma vez, Joana, a equipe de Joana de Ângeles não está criticando nada disso, ela não está falando vá de retro, Satanás, nada disso. É necessário o progresso. Isso faz parte de nós enquanto espíritos. Mas ela está falando assim, presta atenção na forma como vocês estão usando. Olha como vocês estão usando. E é claro que que ela chama aqui de parafernália eletrônica facilitando a comunicação. Você vê que ela foi bem específica. Ela está falando da parafernália eletrônica que facilita a comunicação. Porque esse está causando muito reveses para nós. E eu vou dar um exemplo assim, que eu vi ontem na televisão. Vitória, né? Não é o seu nome, né? Natália.
Nome da minha irmã, eu já esqueci, você vê. Natália, o que o governador do estado está fazendo com o celular? Não sabe? Mas você vai saber. Ele está proibindo nas escolas. Então nós, espíritos encarnados, enquanto sociedade, a gente demora um pouco, mas a gente começa a perceber que tem coisa que a gente faz, a gente conduz. Nós somos a mola propulsora, mas não tem muito certo. Precisamos, eu vejo a minha netinha lá de 2 anos e 8 meses. Se não controlar, a menina fica que ela não consegue nem fechar o olho, entendeu? E você fala assim, mas é o jeito errado de usar. É isso, fica claro para a gente. E com esse negócio do governador Tarcísio propor, ter o nome certo lá, descobriu-se que a maioria dos estados no Brasil já tem lei sobre isso, dizendo assim, vamos bloquear o celular. E tem escola que já começou isso há algum tempo, que a gente viu lá na televisão, que as pessoas que fazem a gestão das crianças falam assim, nossa, eles começaram a se conversar, eles jogam mais bola, eles se reúnem em grupo. Então, obviamente que isso corrobora o que Joana vem dizer. É a forma como vocês estão fazendo. O outro exemplo que eu resolvi pegar, que também não é o meu foco, é falar do depois, é uma coisa que eu acho que acontece conosco, porque somos imortais e somos viajores no tempo. Então acontece conosco desde o tempo da Roma antiga, sei lá, que é aquela vontade de ter e não ser. A gente quer tudo, por egoísmo, por inveja. Isso é coisa que nós temos que derrotar, ou, como a Aracy gosta de falar, transmutar esses sentimentos para sentimentos que elevam o espírito. Por quê? Porque nos provoca sentimentos que não vai nos levar a nada e rouba o nosso tempo mental de pensar em aquisições espirituais, de pensar com mais propriedade sobre a vida, pensamentos edificantes, porque a nossa vida no universo é assim, tudo é pensamento, tudo é energia. Quando eu falei, vamos usar o mundo material, para nós significa matéria densa, mas se a gente for a nível molecular, e quem entende disso sabe que é assim, é só energia. O átomo, o nêutron, não sei o que, sabe? Chega-se à conclusão que existe antimatéria, enfim, está lá, a energia tomando conta de tudo. E o pensamento? Usando toda essa energia. É do nosso livre-arbítrio. Que energia estamos produzindo, fabricando, nos alimentando, fazendo com que isso conduza a nossa vida? É nós que escolhemos. Não é ninguém, é nós que escolhemos. Agora, a gente vai lembrar, como eu lembrei agora, mas e os espíritos desencarnados que falam tanto, que convivem conosco? É simples assim, uma questão de lógica. Qual é a nossa população terrena? Chuta um número para mim. 8 bilhões? Terrena? Bilhões. Bilhões. 8. Tá bom? Tá, né? Acho que tá. A população espiritual é 3 a 4 vezes mais. Onde está essa população? No mundo espiritual. Vamos ler mais, vamos buscar mais informações,
que num primeiro momento foi usado plano espiritual. Esse negócio de plano cria na nossa mente uma figura distorcida, não tem nada de plano. É um mundo espiritual, com as suas diversas graduações, assim, não sei, precisa ver. Mas é só a gente olhar para o nosso planetinha querido que a gente vai ver isso. Tem lá, tem aqui, tem uns que estão mais assim, tem outros que não estão. Enfim, existem vários nichos, núcleos de pensamentos, mais elevados ou não. O que Joana teima em querer nos alertar? Olha, tudo isso, a sociedade moderna aprendeu a fazer através de instrumentos, que eu só posso falar marketing, mas é outras coisas, que vai nos forçando a ter um comportamento. Se não tomar cuidado, a gente compra a ideia. É assim que ela coloca, a gente compra essa ideia, nos causa ansiedade, nos causa egoísmo, nos causa inveja, nos causa, porque hoje em dia é necessário. Será essa reflexão que ela pede de cada um de nós? Será que é necessário mesmo? Ou se der, boa. Se não der, boa também. Não gasta mais tempo do que é necessário, entendeu? Ah, mas eu preciso viver assim para estar em maior segurança. É tudo necessidade que nós, enquanto sociedade, aprendemos a fazer, mostrar bonito, como ela fala aqui, nos encantando, nos extasiando, que a gente acha que tem que gastar tempo com aquilo mesmo e não sei o quê. E o que acontece na mecânica da mente? É como se a gente fechasse janelas mentais para esse assunto, que esse assunto pertence aqui, a esse plano. É uma continuidade da nossa vida enquanto espírito. E aí a gente fica na dependência de nós mesmos, do que estamos pensando, entendeu? Ah, mas é legal você ter essa de ir lá, conseguir comprar ou obter um certo não sei o que. Tá. Ela não fala que não é isso, o que ela fala é assim, ajuda-te a ti mesmo para que os pensamentos, as ondas mentais, o hálito mental de Deus visite como está nos visitando nesse exato momento. E você está com a sua antena, que eu costumo falar, só que é uma antena diferente dessa. Nem adianta olhar para que essas ideias fluam dentro de nós, a ponto de todos nós já devemos ter lido livros dos mais diversos autores espirituais, que a forma mais direta que eles têm de nos falar com a gente é através do pensamento, para que a gente possa refletir, tenha calma, se equilibre, atinja o seu ponto de falar assim, se der eu vou fazer isso, porque isso vai ser bom para mim, para minha família, para minha comunidade, para o meu grupo, não sei. Ou eu estou exagerando um pouco, eu acho que eu posso desviar um recurso meu, eu estou falando de nós, para outras coisas, para outros pensamentos, para outras atitudes, porque no fundo, e a verdade absoluta é que somos seres espirituais, que presentemente, pelo menos do que eu estou vendo agora,
está conectado ao corpo. E isso nos torna criaturas humanas. E isso faz com que nós tenhamos a necessidade de vivenciar e aprender, e progredir, e olhar para frente. De preferência, uma reta que seja ascendente também. E o nosso amigo Manuel de Miranda fala assim, ascendente é a palavra certa, porque ascendente nos traz a sensação de tem que transpirar, para que a gente possa fazer assim, um pouquinho para frente. Então, Joana vem se associar a esse grupo para dizer, dá uma pensada, o que essa eletrônica, ou essa parafernália eletrônica possa estar causando na tua vida, que esteja te atrapalhando, em função do tempo mental. Como está o seu tempo mental para aquisições que são perenes? São aquisições de alto teor divino. Para você, para mim, para você, para cada um de nós. Que é diferente, não é igual. Eu não posso deixar de falar alguns trechos que Joana escreve nesse capítulo. Ela fala assim, o nosso diálogo pessoal nos diversos grupos sociais cederam lugar ao que está se veiculando na chamada comunicação eletrônica. O prazer da convivência entre amigos é transferido para mensagens ligeiras e de pouco conteúdo edificante, que traga equilíbrio, esperança e paz. Disse que são os novos tempos, e sem dúvida que estamos vivenciando um novo período no processo sociológico da humanidade. Agora vem a parte. Lamentavelmente, com resultados bastante afligentes para todos nós. Então, na linguagem minha que é mais pobre, é assim, vamos repensar, vamos ver se o tempo, nas nossas convicções de atender a vários compromissos, nós estamos usando com bastante sabedoria nossa, do nosso tamanho. A falta de comunhão fraternal, de conversação edificante, de estudos mais profundos nas áreas espirituais, sociais, etc., com objetivos libertadores, caracteriza o crepúsculo desta civilização. Em um claro escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada anunciando outros valores que estão esquecidos, mas que são de sabor e significado permanente. Acho que nós já falamos bastante sobre isso, né? Porque é óbvio que para nós conseguirmos nos separar desta matéria que nós tanto chamamos, esse corpo sublime que nos é presenteado pela alta divindade, e nós estamos com um defeito muito claro, que a gente quer humanizar muito o que é divino. Sabe, é assim, numa palavra só para mim, vai criar um corpo desse para você ver o trabalhão que dá. Ele funciona perfeitamente, ele está perfeitamente adaptado a nós espíritos, porque somos seres espirituais, para vivenciar o que nós estamos vivenciando. Mas isso progride? Claro que progride. Vai procurar em livro que vocês vão ver que hoje existem sociedades em outros planetas com um corpo muito melhor que esse, mas ainda precisamos disso. E para terminar, ela escreve desse jeito: o silêncio íntimo que permite ouvir-se a voz da consciência
é de alta relevância para uma existência feliz, porque nos permite saber o que realmente se deseja produzir e como fazer. Olha que interessante. Nos permite fazer como produzir aqui e como fazê-lo para que nós tenhamos, então, essa vida mais equilibrada e feliz. Estejamos onde estivermos, na dimensão física ou na dimensão espiritual. E finaliza ou arremata assim: preserva algum tempo mental para as tuas reflexões, não te deixando seduzir pelas vozes alteradas dos desconcertos emocionais, tido como festivas e promotores da alegria. Resguarda-te na meditação diária. É um conselho que realmente eu vou tentar. Eu mostro aqui a minha mão palmatória. Esse negócio de meditação eu tenho uma dificuldade, mas ela está recomendando aqui. Resguarda-te, mesmo que seja por um tempo reduzido, mas de grande significado para o teu autocontrole. Essa palavra eu estava procurando na nossa conversa toda. Autocontrole é o que interessa. É a gente estar autocontrolado. Você se autocontrola para tomar as decisões e as realizações que você quer e deve fazer. Não sobrecarregue as tuas paisagens mentais com as imagens violentas dos desejos infrenes e inferiores, com as imposições sociais e seus fetiches mentirosos, permitindo-se ser livre para pensar e agir dentro dos padrões felicitadores da boa ética moral que encontras nos ensinamentos de Jesus, que te aguarda após as reflegas humanas. Então, mais uma vez, tudo, né? Está tudo aqui. Ele, seja lá o que for que nós consigamos fazer dessa nossa passagem por aqui, estará nos esperando. Não queiram que tenha tapete vermelho estendido para nós, que não vai ter. Mas o Cristo, enquanto Espírito, que adotou a nossa humanidade como irmãos que precisam ser orientados, assistidos e amados, Ele adotou. E Ele vai estar nos esperando. Através de outros irmãos, através de outras instituições, mas o amor do Cristo chega até nós. A atenção, a liberdade, a lucidez, que ela tocou numa palavra aqui que eu gosto muito, a consciência iluminada. Nós buscamos, às vezes, sem saber, não é de forma consciente. Nós buscamos essa iluminação de consciência, porque a nossa consciência é que vai nos receber também, quando nós nos despojarmos da chamada matéria ou corpo físico. Estaremos assim, mais cara a cara com nós mesmos. Quem somos nós? O que somos? Para que fizemos o que fizemos? É essa hora. E só tem um dedo de Deus que no nosso vocabulário, que é pobre, todos eles reclamam disso, como é pobre o seu vocabulário, é a nossa consciência. Por isso é tão importante abrir espaço na nossa cachola, no nosso cérebro, para que a mente
possa estar usufruindo desse instrumento de uma forma equilibrada, consciente. Olha só a frase que ela falou aqui, bem contemporânea. O ser humano é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados, cujo manejo exige habilidade e experiência, a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento. Então, quando ela se refere ao ser humano, ela está falando assim, ser humano igual corpo físico mais espírito. Porque é claro que precisa dessa ferramenta. Nós sabemos que irmãos nossos, às vezes, são bloqueados aqui para que eles tenham a experiência física tão necessária à sua evolução espiritual. Então, não menospreze de forma nenhuma. Valoriza o que tem que ser valorizado, mas não se iludam, não se esqueçam, pensem nisso. Somos seres espirituais, conectados hoje é estou. Muito obrigado pela atenção e paciência. Viu? E como o Eduardo também não quer fazer a prece de encerramento, ou quer? Hoje é tudo você. Hoje é tudo eu. Veio até aqui e não vai trabalhar? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Vamos então reservar esse pequenino tempo para agradecer essa possibilidade de estarmos aqui tratando de assuntos tão importantes para cada um de nós. Não nos esqueçamos disso, principalmente nós, que desejamos e aceitamos o convite do Cristo, o convite do Cristo Consolador, que é o Espiritismo, para que possamos pôr a nossa consciência em outro nível de clarividência, de iluminação. E essa consciência, que é só nossa, nos ajuda a ampliar a nossa vibração, o nosso amor, os nossos sentimentos, para que parem de ser claro e escuro e cada vez mais se tornem coloridos em relação ao próximo, bem próximo, ou ao próximo que está próximo, porque somos uma família humana. Agradecemos a todos esses irmãos que aqui estão e pedimos a Deus, que é o nosso Pai, a Cristo, o nosso Mestre, modelo e guia de todos nós, nos permita estarmos acordados espiritualmente para podermos enriquecer a nossa vida com a sua graça e com o seu amor. Encerramos a palestra de hoje. Que assim seja.